E aí, pessoal do sétimo ano, beleza? Tranquilo? Vamos aí continuar? Galera do céu, vou falar essa aula rápido. Eu ia dividir em duas, hoje e amanhã, né? Eu falei, vou falar tudo de uma vez, que amanhã a gente corrige exercício. Então, anote aí, pegue seu caderno, anote os pontos principais, porque eu vou falar os pontos principais. Se tiver dúvida, vamos tirar amanhã. Falamos a semana passada da colonização espanhola, vamos falar agora da colonização inglesa, tá? Antes de falar da colonização inglesa, eu falei dos povos que viviam em toda a América. E que povo vivia aí na América do Norte? Lembrando, a Inglaterra colonizou as áreas, né, que hoje são os Estados Unidos, né? Então, que povos viviam aí? Os chamados aí nossos nativos norte-americanos, né? Lembrando, eles possuem praticamente as mesmas características gerais, né? Eram sociedades heterogêneas, completamente diferentes, com culturas diferentes, com deuses diferentes, com idiomas diferentes. Mas você pode traçar algumas características em comum, né? Esses nativos norte-americanos tinham em comum o que? O politeísmo, a crença em vários deuses, esses deuses ligados à natureza, tá? Você pode estudar esses indígenas dependendo da geografia dos Estados Unidos, né? As planícies, o centro dos Estados Unidos, o norte que é mais gelado, né? Igual eu dei o exemplo aí, né? Os povos do Ártico, então eles vão praticar o quê? Caça e pesca de animais marinhos, das planícies, você vai ter caçadas de búfalo, o símbolo aí, né? O que mais tinha nessas regiões, a costa oeste, lá na Califórnia, né? Então, esses indígenas, esses nativos, ligados à natureza, aos seus ancestrais, à tradição oral, né? O respeito aos mais velhos, né? Você passar a tradição do indígena de geração para geração, tá certo? Você tem, por exemplo, lá nas grandes planícies, vamos falar que é o meio dos Estados Unidos, né? Eles são nômades, caçadores de búfalo, né? Depois a gente vai falar aí o cavalo, né? Que algumas expedições inglesas, os colonos deixaram cavalos, os cavalos se tornaram selvagens e o indígena entra em contato com esse cavalo e domestica o cavalo, né? O xamã, quem é o xamã? O xamã é aquele cara religioso que tem o poder sobrenatural, o contato com o divino, né? Então a crença na natureza aí, por exemplo, uma pintura da dança do búfalo, né, para boas caçadas, dança do sol para renovação. Olha aí, né? Então tô falando bem rapidinho e outra. Você não tem muita fonte histórica dessa galera, né? Porque essa galera não possuía escrita, né? E foi dizimada também, né? Então poucas coisas sabemos. Lá na costa oeste, lá na Califórnia, né? Geralmente eles eram pescadores, né? Você tem aí o peixe importante, o salmão, a construção de totens, né? Que é para você venerar os seus ancestrais, os seus deuses. Totem é isso aí, né? Você vê essas carrancas uma em cima da outra, os corvos, olha a natureza, olha o animal, né? A águia, né? Olha aí um artefato, um artesanato de índios da costa oeste. Lembra dessas máscaras, né? A arte é aquela mesma coisa. A arte não é de estética. A arte ela faz parte do dia a dia do indígena. E aí, uma foto do chefe escudo branco, né? Uma foto de 1908. Aí é mais recente, não é na época da colonização. Mas aí deve ser um dos poucos aí sobreviventes, né, que se adaptaram a esse mundo europeu que chegou no que eles chamavam de Novo Mundo, né? Olha o nome aí de algumas tribos: Cheyennes, Lakota, Sioux, Apache, Comanche, Cherokee. Isso aí é alguns, né, das centenas e centenas de tribos que existia aí no território onde hoje é os Estados Unidos, né? Mas um belo dia chega aí, né, alguns amiguinhos, né? Aquela galera que não gosta de migrantes, mas foram migrantes, né? Quem aí começa as colonizações inglesas, né? A Inglaterra se lançou nas grandes navegações um pouco depois de Portugal e Espanha, tá? Óbvio que ela não vai aceitar o Tratado de Tordesilhas, né? As primeiras aí do século XVI, tá? Já chegaram europeus
naquela região muito antes dessas expedições oficiais, né? Os vikings, toda aquela história, né? Eles passavam por lá, né? E deixaram os cavalos, igual eu falei, já deixaram as doenças, né? Os ingleses praticavam o corso, lembra do corso? O Estado inglês pagava o cara para saquear, né? Navios ibéricos cheios de ouro, né? Aí é a fotinha de um cara chamado Walter Raleigh, né? Ele foi o primeiro oficial, né? A primeira expedição oficial feita pela Inglaterra, certo? Pela Elizabeth I, lembra dela? Elizabeth I, rainha absolutista, certo? Que enriqueceu a Inglaterra, fortaleceu a marinha inglesa, né? Em 1585, 6, 7, ele vai para a costa leste, né? Lá dos Estados Unidos. É uma expedição fracassada, porém ele funda lá a Virgínia em homenagem a Elizabeth. Elizabeth the Virgin, Virginia the Virgin, Elizabeth a Virgem, porque ela não teve filho, lembra disso? Então, ele funda, mas é fracassada, né? Esses colonos que foram nessa expedição são assassinados por índios, animais, morrem, é uma vida difícil, né? E só lá no século XVII, essa vontade inglesa de colonizar de novo, porque você tem as ideias ainda de ouro, né? Os espanhóis descobriram muito ouro, você tem do Novo Mundo, né? E atiça a curiosidade desse povo, né? No século XVII, então, ao invés de o rei inglês pagar alguém para ir, um nobre, você vai ter a criação de companhias, duas importantes companhias, a companhia de Londres, né, e a companhia de Plymouth, tá certo? Companhias de viagem, sim. Os ingleses compravam passagem e ia buscar uma vida nova nas Américas. Galera, eu tô falando um pouco rápido, tá? Aí você vê, para você recordar, a Elizabeth I e ali o Francis Drake. Francis Drake era um corsário inglês, né? Era um aventureiro inglês aí. Então, quem foi para esse novo mundo? Né? Quem vai para esse novo mundo? Quem quer sair da Inglaterra para ir atravessar o Atlântico em terras onde dizem aí que tem selvagens? Quem que vai, né? Lembrando que a Inglaterra, lembrando não, vocês não estudaram isso, né? Mas a Inglaterra estava passando em um processo, né, que tinha muito camponês saindo das terras, né, e indo para as cidades, chamado cercamento. Né? Então as cidades começam a encher de pessoas e pessoas que não têm remuneração, pessoas menos privilegiadas, né? Uma população menos privilegiada. Essa população se interessa em ir para a América. E outra, as autoridades inglesas também se interessam que esse povo vai para a América, porque é uma população muito pobre. Não se fala isso em livro didático. Tá? Não só em livro das histórias dos Estados Unidos, né? Em um primeiro momento, as pessoas iam como servas. Isso, por exemplo, um cara inglês pagava alguém para ir para a América trabalhar e lá ver se consegue dinheiro ou alguma riqueza, né? Veio mulheres, né? Mulheres vendidas, homens, pessoas vendiam, pessoas mais pobres vendiam seus filhos aí na América. Então, muito tipo de pessoa veio para a América. Mas os Estados Unidos, né, constrói a figura do colonizador em torno de quem? Dos chamados peregrinos. Esses peregrinos, peregrino é aquele religioso que sai em viagem. A imagem do colonizador americano é construída em torno desse peregrino. Quem era esse cara? Era um inglês, né, que sofria perseguição religiosa. Era um inglês que sofria perseguição religiosa na sua terra natal. Você tinha guerras religiosas entre católicos e protestantes na Inglaterra. Esses caras pegaram um navio, vieram para a América na construção desse novo mundo, de uma nova Inglaterra, não é? Em 1620 para 21, vem um importante navio lotado de peregrinos, o Mayflower, Flor de Maio, né? E vem aqui, né, aí o Mayflower, olha lá, cheio de peregrinos religiosos querendo praticar com liberdade a sua religião.
palavras que o americano usa muito hoje, né? Empreendedorismo, liberdade, né? A gente vai para um lugar, no nada, começa a construir a nossa vida pela força do nosso trabalho, do nosso esforço. Aí, tá nascendo o discurso americano. Aí a chegada sempre desenhados e pintados, né, com honras e pompas, né, de um povo bravo, desbravador, né, esses migrantes religiosos que vêm para essa nova terra. E aí eles fundam nos Estados Unidos, as 13 colônias inglesas, né? New Hampshire, New York, Pensilvânia, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, né? Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, as 13 colônias inglesas, né? Que a gente vai dividir em duas. Colônias do Norte, que vai ter um tipo de colonização, e colônias do Sul, que vai ter outro tipo de colonização, que a gente vai ver aí mais para frente. Olha aí, ó. Logo em seguida, né, surge curiosidade 1. Essa aula vai ter curiosidades. Surge aí o Dia de Ação de Graças. Já escutou falar? Vocês viram esses filmes americanos aí? Que eles vão comemorar em novembro, Ação de Graças, que eles reúnem a família, né? Vem daí, ó. Os primeiros peregrinos, né, foram ajudados por uma tribo indígena, né? E eu esqueci o nome, eu vou ver, peraí. Esqueci o nome do índio, né? Aí eles convidam o índio Massasoit, eles convidam esse índio Massasoit para um jantar, né? Para agradecer, né? E qual é o prato principal desse jantar? O peru, tortas de abóbora, né? Esse dia aí foi conhecido como o dia da ação de graças, esse conciliamento entre o nativo e o europeu, certo? Mas depois a visão do europeu para o indígena não é lá muito legal. Mas mesmo assim, eles vão usar desse feriado aí para a construção da imagem do colonizador, certo? E outra curiosidade, é nesse período, no século XVII, né, de 1600 a 1700, que você já deve ter escutado falar da caça às bruxas, as bruxas de Salem. Salem é uma cidade lá, né? Você vai ter a galera achando que as moças, que as pessoas estavam ligadas com rituais de bruxaria. Já escutaram? Já ouviram falar? Né? Que as coisas que davam errado, né? As donzelas gritavam e se esperneavam, era o diabo, né? Aí você acusava o outro de bruxaria, aí você ia para um tribunal, e você ficava de frente ao seu quem te acusou e você o acusado. Era o tribunal. Se você fosse condenado, você podia ir à morte. Acho que eles mataram aí 20 pessoas condenadas de bruxaria, né? Dica de filme para quem gosta de filme de horror, né? A Bruxa, aquele um filme recente, né? Conta aí sobre esse período inicial da colonização. Mas por que a bruxaria? É aquele negócio, eles são extremamente religiosos. O que dá errado, eles não vão se culpar, eles culpam quem? O demônio, né? Aí, só para falar rápido, você tem várias teorias para esse surto de bruxaria dessa época, né? Por exemplo, as moças, as donzelas, né? Você tinha uma relação, era muito moral, era muito certinho, tinha que seguir muitas regras, né? E elas extravasavam, soltavam aí, né? Queria aproveitar, aprontar, e as mães culpavam o demônio, né? Também você tem uma outra teoria que fala que os colonos que vieram para cá e as coisas não deram certo, ficaram frustrados, né, que não conseguiram construir um lugar com essa nova religião, com essa liberdade, né? Eles falavam que foi o demônio que atrapalhou, né? Então são teorias para criar aí essa bruxaria. Por que houve esse surto de bruxaria, né? E aí então você tem esses tipos de colonização. Essa galera vai ir para os Estados Unidos e vão colonizar de formas diferentes. A colônia do norte, que é um clima mais frio, não vai ser interessante para a Inglaterra, não vai produzir produtos de interesse inglês. Você vai ter as colônias de povoamento, né? Eles vão fazer, pela primeira vez no sistema colonial, uma agricultura de subsistência, a policultura. Eles vão cultivar
em famílias a agricultura de vários produtos e vão começar a fazer as manufaturas para o comércio. Então essas colônias terão que uma maior autonomia comercial. Né? É aí que surge o comércio triangular. Eles possuíam uma certa liberdade em relação ao pacto colonial. Lembra disso? As colônias ibéricas eram muito fortes ao pacto colonial. Aqui você tem um afrouxamento do pacto, é a negligência salutar, chama isso. Esse triângulo triangular, é o comércio entre Estados Unidos, as ilhas aqui do Caribe e a África. Né? Os Estados Unidos compravam, as 13 colônias, compravam açúcar das Antilhas, faziam lá nos Estados Unidos o rum, iam para a África, trocavam o rum pelo escravo e vendiam os escravos nas colônias, nas 13 colônias inglesas. Esse é o comércio triangular, a gente vai ver depois o mapa. E as colônias do sul, que eu falei, é um clima mais quente. Você vai ter produtos de interesse da metrópole, né? Você vai ter muito aqui a produção de tabaco, de algodão, né? Então aqui você vai ter um sistema chamado de plantation. Esse sistema de plantation é o quê? Você vai ter, ao contrário das colônias do norte, agricultura de subsistência, você vai ter grandes propriedades de terra que vão plantar um tipo só de produto e que eles vão vender para a metrópole, para o mercado externo. Então, olha só, latifúndio, grandes extensões de terra, voltadas para o mercado externo, vai vender para a metrópole, e monocultura, um tipo de produto, ou só algodão, ou só tabaco. E quem vai trabalhar aí? Não é a família igual lá nas colônias do norte, é o escravo. Então você não vai ter escravos aí no norte, mas no sul você terá escravos, né? E você vai ter governos regionais. Então percebam bem aí, notem, isso aqui é importante, as diferentes características de colonização. Nas Américas, a gente teve um tipo, o cara ia para lá para explorar e tudo. Aqui você teve dois, né? Dois, ok? Aí o comércio triangular. Por que é triangular? Né? Então, olha lá, o comércio com as Antilhas, Cuba, Jamaica, Porto Rico, né? Com a África e a volta para os Estados Unidos, comércio triangular, né? Que vai gerar aí comerciantes riquíssimos na colônia do norte, nas colônias do norte, né? E aí, para a gente adentrar, isso não tem na sua apostila, tá? Isso não tem na sua apostila. Qual era a relação, então, o contato com os povos nativos norte-americanos? Primeiro, na maioria, opiniões negativas. Você não tem a vontade de ter contato com índio, se misturar com índio, tá certo? Você vai ter também aqui mortes, tá? Os europeus levando doenças para essa região e dizimando muitos índios aqui, por exemplo, sarampo. Você vai ter milhões de indígenas mortos por causa de sarampo. E você vai ter grandes embates entre esses colonos e os indígenas, né? Chamado de guerras indígenas. Então você vai ter a resistência, você vai ter índio atacando cidades, né? Colonos invadindo terras. Você vai ter que também nos Estados Unidos, estou falando aqui rapidão, tá, gente? As reservas indígenas, né? Então os governos americanos vão falar, essa terra aqui é do índio, né? Mas nunca foram respeitadas, certo? Aqui, diferente dos povos que vieram aqui da Península Ibérica, da América Latina, você vai ter tentativa de catequizar o índio norte-americano, mas são tentativas frustradas. Tá? O indígena americano não adere e você vai ter tentativas de mestiçagem, mas não vai ser muito legal, né? Por causa dessa coisa peregrina do colono, né? Da forma de viver deles, né? Então o indígena era muito diferente, então vai ser diferente da América Latina. Você vai ter mestiçagem? Sim. Mistura? Casamento? Sim, você vai ter, mas muito pouco em relação à América Latina. Aqui, em 1628, né, Jonas, aí é um viajante, né, colono branco, falando sobre os índios. Aí eu vou colocar dois relatos. Você que julgue, você que estude, veja aí, né? Quanto aos nativos deste país, encontro-os totalmente selvagens e primitivos, alheios a toda decência, mas ainda incivilizados e estúpidos, como estacas de jardim.
espertos em todas as perversidades e ímpios, homens endemoniados que não servem a ninguém senão ao diabo. É difícil dizer como se pode guiar a esta gente o verdadeiro conhecimento de Deus e de seu mediador Jesus Cristo. Olha aí, essa era a opinião da maioria das pessoas sobre os nativos norte-americanos, né? Então, isso aí sempre foi uma pedra no sapato do americano, tá? Sempre, desculpa aí, ó. Sempre foi uma pedra no sapato indígena, tá certo? Dessa não assimilação, né? Ou tentativa. E aí, um relato de um índio sobre a chegada dos europeus. Olha lá, olha só. Buscaram por todos os lados bons terrenos e quando encontravam um, imediatamente, sem cerimônia, se apossavam dele. Nós estávamos atônitos, mas, ainda assim, nos permitimos que continuassem, achando que não valia a pena guerrear por um pouco de terra. Mas quando chegaram aos nossos terrenos favoritos, aqueles que estavam mais próximos das zonas de pesca, então aconteciam guerras sangrentas. Estaríamos contentes em compartilhar uns com os outros, mas esses homens brancos nos invadiram tão rapidamente que perderíamos tudo se não os enfrentássemos. Por fim, apossaram-se de todo o país que o grande Espírito nos havia dado. Fica aí para você pensar. Aí a curiosidade 3, né? A história que todo mundo conhece do John Smith e a Pocahontas, né? O John Smith era um capitão inglês, né? Ele é capturado por uma tribo indígena e ele vai ser sacrificado, ele vai ser morto. Aí a princesa da tribo, né? A filha do chefe da tribo, a Pocahontas, isso a Disney não mostra. Ela tinha 10 anos. A Pocahontas fala: não mata esse homem. Dê a vida desse homem para mim. Ela se apaixona pelo John Smith. Tá? Ela tinha 10 a 12 anos e ele 25 a 27 anos. Né? Eles se apaixonam. A Pocahontas se apaixona pelo europeu branco. O que o cara faz? Não aceita ela, vaza para a Inglaterra. Ela vai. Aí depois, né, ela casa com outro inglês, né, o John Rolfe, se não me engano, o Tom Rolfe, agora fugiu da memória. Ela se converte ao cristianismo, a Pocahontas, ela passa a se chamar Rebeca, né? Aí do lado esquerdo, né, perdão, do lado direito, é ela vestida em trajes europeus. Aí é o John Smith, né? A do meio, a Pocahontas em trajes indígenas e ela vestida em trajes europeus. Ela vai viajar para a Inglaterra, passa um período lá e tentando ir embora da Inglaterra, ela morre com menos de 22 anos. Uma história um pouco trágica, né? Que os desenhos não mostram. Mas fica aí a dica de filme, né? De desenho, Pocahontas, né? É também desse período da colonização. E aí são as 13 colônias, Os Estados Unidos não era aquele paizão que você conhece hoje, né? Era essa faixinha de terra. E você tinha ó, território indígena, colônia espanhola e colônia francesa, tá? Qual é o próximo passo dos colonos dos Estados Unidos? Primeiro, a independência da Inglaterra e depois adentrar esses territórios. E né, ele começa a adentrar esses territórios ao chamado Destino Manifesto. Destino Manifesto. Nós, americanos, né, a gente tem, por Deus, a predestinação por Deus, né, levar a civilização para esse mundo incivilizado. Tá aí um quadro do John Nast, se não me engano, depois eu tenho que conferir os nomes lá, estou esquecendo. John Nast, né? A civilização, a luz, olha lá, a tecnologia, olha o fio do telégrafo, o livro, olha como é que esse lado direito do quadro é mais iluminado, as carroças, né? As carroças, né? Chamado levando, indo para o oeste, indo para esses territórios indígenas do lado esquerdo, que está escuro na tela, né? Esses índios que mal aparecem, bárbaros, incivilizados, e a civilização, né? Porque um povo escolhido por Deus, né? Muita gente foi para os Estados Unidos, né? Mas só por que só é falado peregrino, né? É porque é a imagem do colonizador que o americano construiu da história dele. Tá aí, né? O destino manifesto é o povo, segundo eles, é o povo escolhido por Deus
para levar à luz a civilização, tá certo? Eles são predestinados, né? Então, é esse acordo, é esse pacto com Deus, é essa religiosidade, tá? É essa religiosidade. Destino manifesto. E aí, só para a gente encerrar, como ficou a América colonizada? Esquece todas aquelas tribos que a gente viu. Olha lá, colonização espanhola em rosa, desde lá do norte dos Estados Unidos até o Chile e Argentina, certo? Colonização inglesa, as 13 colônias e parte do Canadá. Você vai ter aí colonização francesa, né? Parte dos Estados Unidos e algumas ilhas do Caribe, holandesa também, a gente vai ver depois, e é óbvio, né, na nossa próxima matéria, a colonização portuguesa. Gente, eu tenho um compromisso agora, você acredita? Eu acho que ficou longa essa aula, mas tentei falar os pontos importantes, tá? Qualquer dúvida, amanhã vamos fazer uma aula online ou no grupo de estudos aí. Muito obrigado, abraço.